no dia 26 de fevereiro, sobre a inclusão da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 5 anos no PNI, da qual a senhora foi devidamente convidada. Foi uma das primeiras a ter sido convidada, mas não só não veio a essa casa, como não mandou sequer representante, mostrando um desrespeito, não apenas ao Senado, ao Congresso Nacional, mas também ao povo brasileiro, é bom que se diga, porque é um assunto que uma parcela da população, ela se preocupa. E o que a gente ouviu aqui, eu gostaria muito que a senhora tivesse ouvido, é algo que o Brasil precisa de respostas claras, objetivas. Então eu vou aqui fazer algumas delas. Quais vacinas contra a Covid-19 estão autorizadas para crianças de 6 meses a 5 anos no Brasil? E com base em quais estudos de eficácia e segurança essas autorizações foram concedidas? Deixando claro que o Brasil é o único país do mundo que impõe vacinação obrigatória para crianças dessa tenra idade. A própria OMS não recomenda a vacina obrigatória. O Brasil teima em insistir com isso, algo que nós consideramos muito estranhos, até pelos relatos dos médicos que aqui trouxeram. Afirma o Ministério da Saúde que a inclusão da vacina no PNI foi feita por uma simples nota técnica, que sequer foi assinada pela senhora. Uma simples nota técnica que sequer possui publicidade, não respalda uma decisão tão séria como essa. Por que não foi feita uma portaria com a sua assinatura, sob sua responsabilidade? Essa é uma pergunta. É assim que o governo Lula age, tomando decisões controversas e sem discussões com a sociedade, por debaixo do pano? Ouvimos na sessão muitos relatos de médicos, cientistas, de efeitos colaterais graves pós-vacina que levaram, inclusive, à morte de pessoas. Não se pode ignorar esses relatos, né, que estariam causando tanto sofrimento nas famílias logo após pessoas terem tomado o imunizante, muitas delas jovens, sem histórico de doenças e que viviam de uma forma saudável. Como o Ministério da Saúde monitora e gerencia os efeitos adversos das vacinas contra a Covid-19 em crianças, incluindo efeitos adversos e notificações de miocardite e pericardite? Segundo o relatório final 797 da Conitec, não foram encontrados estudos concluídos sobre o efeito da vacinação da Covid em crianças nos maiores portais de literatura médica. O relatório informa que o FDA, órgão importante da saúde dos Estados Unidos, possui um documento que demonstra riscos aumentados, inclusive, de miocardite e pericardite, particularmente dentro de 7 dias após a segunda dose, sendo o risco maior do sexo masculino. Os médicos de referência na sessão também trouxeram diversos dados de estudo que demonstram os graves riscos, né, desenvolvidas pelo método mRNA, ainda tão pouco estudado e sequer a longo prazo. Quero deixar muito claro que eu sou a favor de vacina, tomei durante a Covid. Acredito que as vacinas testadas aí há décadas têm que ser tomadas pelas crianças, várias doenças. Agora essa me parece algo assim, imposição de cima para baixo com relação à vacina de Covid das crianças, inclusive, ministra, que foi trazido aqui o currículo, eu posso citar para a senhora quem são esses médicos. Uma das informações na sessão de debate foi de que a vacina incluída para crianças no Brasil, da vacina Pfizer Baby, feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização, ela não é Pfizer Baby americana Omicron XBB. É uma vacina que não é mais usada nos Estados Unidos desde de setembro de 2023. A cepa dessa vacina original, Pfizer Baby, está 3,5 mil mutações variantes abaixo.
Então, as perguntas que eu faço sobre esse tema: como uma vacina com a cepa que já está extinta no planeta vai ser capaz de imunizar alguém? 2. Por que o Brasil continua usando a versão de uma vacina desatualizada, que foi proibida em outros países de primeiro mundo? 3. Há uma descarga da Pfizer aqui no Brasil? É um refúgio que o Brasil está comprando? A quem interessa isso? Esse é o questionamento. Sobre a nota do aborto. A senhora, uma nota técnica... Não, aí, por favor, presidente. Não, teve colegas que falaram 15 minutos. Teve. Aqui. Não houve isso. O doutor Irã, você pode pegar na mesa, senhor presidente. Se o senhor quiser que eu fale... Conclua aí. Pronto. Deixa eu só falar sobre o aborto, eu vou concluir. Na nota técnica conjunta, número 2 de 2024, o Ministério da Saúde propôs mudanças significativas nas diretrizes sobre abortos no Brasil, Sistema Único de Saúde. Essa nota pretende eliminar limitações gestacionais impostas pela nota técnica do governo anterior, que proibia o aborto após a 22ª semana, com base na viabilidade fetal. A nova orientação afirma que não há limite temporal para aborto. Seu ministério já se posicionou nesse mesmo sentido, senhora ministra, na DPF 989, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A assistolia fetal é o método utilizado para matar bebês acima de 22 semanas e é tão doloroso que sequer é permitido o uso de cloreto de potássio para o sacrifício de animais por veterinários ou mesmo na execução da pena de morte sem anestesia geral. Então, feitas essas considerações, eu faço apenas 2 perguntas. A senhora é a favor desse método de tortura de bebê, que já possui viabilidade fora do útero de sua mãe, em que o médico localiza o coração e a agulha perfura o tórax e o seu coração, introduzindo cloreto de potássio em doses de 12 a 80 vezes maior do que o normal, provocando uma parada cardíaca e dor extrema de forma lenta e gradual? Podemos dizer que o Ministério da Saúde é favorável a esse tipo de procedimento? E a última pergunta: os dados mostram que muitas mulheres se veem em uma gravidez indesejada, em decorrência da falta do suporte físico, emocional, psicológico, e só praticam o aborto por pressão externa. O que o Ministério da Saúde tem feito para alcançar gestantes em uma gravidez indesejada e oferecer-lhes suporte para acompanhamento dessa gravidez ou encaminhamento à adoção? Quais as políticas são desenvolvidas? Só isso, senhor presidente, eu lhe agradeço pela benevolência. Não, antes de tudo, eu falo o seguinte, eu jamais deixei de vir a essa casa quando convidada e a minha gestão também é sempre aberta ao diálogo e valoriza esse diálogo, frisando que não só o meu respeito, mas a minha valorização da ação parlamentar. Ela é necessária para o Brasil. Quero, em relação à questão da vacina, dizer que todas as ações do Ministério da Saúde nessa área, elas são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações, um programa que tem mais de 50 anos e que nós reerguemos. Falo isso com muito orgulho. Da mesma maneira, como eu mostrei ali, nós iniciamos um processo de reverter a queda nas coberturas de vacina, que tem como uma das suas explicações o negacionismo praticado no governo passado. Isso é dado, isso é um fato. E que repercute, inclusive, na vacinação de dengue mencionada aqui pela senadora Damares. Todo esse processo no Ministério, ele passa por um comitê técnico assessor. Esse comitê técnico não é formado apenas por pesquisadores individuais, pelas principais sociedades científicas da área no Brasil. A Sociedade de Vacinologia, a Sociedade de Infectologia, ou seja, a concentração e os consensos científicos estabelecidos, como deve ser em todo o mundo, para discutir a questão das vacinas, como elas devem ser definidas. Além disso,
O Brasil acompanha de perto e temos a honra de ter uma brasileira que participa do Comitê da Organização Mundial de Saúde para Vacinações, que é a professora Cristiana Toscano, também membro do nosso Comitê Técnico Assessor. Então, acompanhamos todas as tendências internacionais nesse sentido. A definição de quem, como usa a vacina, baseia-se em critérios científicos, principalmente da possibilidade de prevenção em relação às doenças, um enfoque coletivo, como sabemos, que é o que pauta as vacinas, e também sempre questões de custo-efetividade em cada país. Não é verdade que o Brasil é o único país a indicar a vacina de Covid-19 para crianças. A partir de 6 meses de idade, essa indicação é feita em vários países, tanto nas Américas quanto nos Estados Unidos, na América Latina, quanto nos Estados Unidos, da América do Norte, quanto na Europa. Só para dar um exemplo da Europa, crianças vacinadas a partir, então, desses 6 meses de idade. São vários países que o fazem, como é o caso da Grécia, como é o caso da Áustria, da Bélgica, da Estônia, da França, da Alemanha. São vários países, portanto, que fazem a vacinação. Além disso, no âmbito da América Latina, temos essa vacinação em vários países também da América. Como essa questão é feita no Brasil? Como eu disse, a nota técnica é um instrumento correto, porque é uma nota do Programa Nacional de Imunizações, para definir não só quem deve tomar a vacina, mas como essas doses devem ser aplicadas, como é feita a vigilância dos efeitos adversos que existem para todos os medicamentos e para todas as vacinas. Um exemplo é a vacina de febre amarela, empregada já no Brasil há mais de 70 anos, há 80 anos, na verdade, e que é uma vacina que também tem seus efeitos adversos já identificados, controlados. É a mesma coisa que fazemos e noticiamos recentemente em coletiva sobre a vacinação de dengue. Vacina é um instrumento de saúde pública, precisa ser monitorado. Como foi feita a adoção dessa vacina no Brasil? Como todas as vacinas, após as fases de pesquisa clínica, e todo o dossiê montado pelos laboratórios, é a Anvisa, não é o Ministério da Saúde que faz o registro. É um registro que avalia eficácia, segurança das vacinas. Ao Ministério da Saúde cabe definir se as vacinas devem integrar o Programa Nacional de Imunizações, sempre com critério de possibilidade de mais de uma vacina existente, economia para o sistema de saúde, colocando sempre a defesa da vida em primeiro lugar. Essa é a orientação básica do Ministério da Saúde. Portanto, é um desserviço à saúde pública, é um desserviço a quem quer proteger a vida, senador Girão, levantar, fazer debates parciais, que não têm nenhum respaldo das principais sociedades científicas do Brasil, do mundo e da Organização Mundial de Saúde, que colocam em dúvida a vacinação, que geram pânico na população e, sobretudo, geram hospitalizações e mortes, que foi um dos fatores usados pelo Programa Nacional de Imunizações ao olhar a faixa etária definida para proteção com a vacina Covid-19. A atualização de vacina, também seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, as vacinas existentes, elas protegem. A questão da atualização é para aumentar esse espectro de proteção diante de novas variantes. Essa é a orientação em todo o mundo no que diz respeito à vacinação.
Então, o Brasil segue as melhores orientações, as melhores práticas. Foi isso que levamos semana passada ao G20, inclusive com a proposta de uma aliança para a produção local. Porque o que eu mais gostaria é que nossos laboratórios públicos pudessem ser os campeões na vacinação. Se houvesse uma política continuada de ciência, tecnologia e inovação, como foi praticada nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, certamente nós teríamos uma vacina nacional, não só para a Covid, mas para o enfrentamento à dengue, que nós vamos ter agora, espero, com a aprovação da vacina Butantan.